gente tem corpúsculos sobre a irradiação da mente. E esses corpúsculos, essas mentes, são os seres divinos. São aqueles espíritos angélicos que a gente viu lá atrás, né? E no nosso estado atual de conhecimento, a gente não tem a menor ideia, não tem a menor noção de definir isso. A gente não consegue ter uma ideia disso. Eles não são os componentes da matéria densa. Isso aí, pessoal, é algo que está muito além da nossa compreensão. Quando a gente falou do fluido cósmico universal, por exemplo, ele é uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria diáfana, etérea, num grau tal que a gente não tem nem condição de imaginar. E da mesma forma, essas questões aí que a gente está colocando, né, que seria muito puro, quintessenciado, elementar, como o André Luiz fala. E aí a gente é levado a estudar um pouco a questão do átomo. A gente estudar o átomo, pessoal, é uma coisa assim muito bacana. Por quê? Porque o átomo, ele parece o quê? Ele parece um sistema solar. Não lembra? A gente tem ali o centro, onde a gente tem o próton e o nêutron, o núcleo central, e a gente tem os elétrons circulando ao redor dele, que seria o quê? O nêutron e o próton, que seria o núcleo, seria equivalente a uma estrela. E os elétrons circulando seria equivalente aos planetas ao redor do Sol, né? E Hermes Trismegisto, que foi um grande nome aí de vários séculos atrás, já dizia assim embaixo, ou assim em cima como embaixo, e assim embaixo como em cima. Então a gente faz essa analogia. Nós temos os planetas e as estrelas, com uma formação, e a gente tem o átomo, com uma formação muito parecida, semelhante. Então é o que ele dizia, assim em cima como embaixo como em cima. Mas voltando aqui ao átomo, a gente tem uma trindade universal, né, que a gente já falou disso lá atrás, em algumas palestras atrás que a gente fez. Deus, Espírito e matéria. O fluido cósmico, ele seria o intermediário entre espírito e matéria, do qual o espírito se utiliza para formar a matéria, né? Sob a ação do espírito, inumeráveis combinações com a matéria e infinita variedade das coisas. Livro dos Espíritos, questão 27. Né? A matéria é formada de um só elemento primitivo. Livro dos Espíritos, questão 30. Propriedades da matéria originam-se de modificação que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. As moléculas materiais, que são as nossas, ela tem uma forma variável. As moléculas elementares primitivas têm uma forma constante. E aí eu vou colocar para vocês uma analogia que eu faço, né, muitos anos atrás, quando eu estudei sobre isso. O que é que eu penso? E aí eu acho que é muito fácil da gente entender. Imagine, eu acredito que todos vocês já viram aquele brinquedo, né, o Lego. Não já viram o Lego? As figuras do Lego, elas não são exatamente iguais? Não tem o mesmo formato? Então, vamos imaginar que aquela figura do Lego é a matéria, a molécula elementar primitiva, que tem uma forma constante. Aquele mesmo formato, exatamente o mesmo. Só que, a depender da combinação dessas peças, a gente forma matérias de vários formatos diferentes. Perceberam a questão? É exatamente isso. A gente tem a matéria elementar com um formato único, o mesmo tipo de formato, só que a depender do arranjo, da maneira que a gente coloca essas peças que tem um formato único juntas, a gente pode formar uma infinidade de matérias diferentes. Deu para perceber? Eu acho que assim a gente consegue entender, pelo menos ter uma noção, né? Dá para ter uma visualização do que é que ele está explicando aí, né? A molécula, quando a gente fala em molécula, a molécula já é uma formação que ela está acima do átomo. E ela está, claro, longe da molécula elementar, dessa que a gente falou aí, que tem um arranjo
único, né? E que formando várias delas a gente tem arranjos variados. Na questão 540 do Livro dos Espíritos é dito do átomo primitivo ao arcanjo, que também começou por ser átomo primitivo. Ou seja, ele dá a ideia do quê? De que nós viemos do átomo primitivo. A centelha divina veio lá do infinitesimalmente pequeno e foi evoluindo, crescendo, e um dia chegaremos ao arcanjo. Tem até um livro escrito que é muito interessante, que se chama Do Átomo ao Arcanjo. A pressão espiritualmente dirigida por aqueles seres angelicais que a gente falou lá atrás, eles formam uma infinidade de figuras, de substâncias, né? E entre dentro do próprio átomo, dessas estruturas intraatômicas, existe um espaço enorme que pode ser mais comprimido ou mais afastado. Só para vocês terem uma ideia, nessa condição de massa nuclear adensada, a gente vai ver aí como é possível reduzir o espaço intratômico. O vazio atômico ele é 100 mil vezes maior do que o núcleo. Então imagine, você tem um núcleo no centro e você tem um espaço vazio que é 100 mil vezes maior do que aquele centro. Ou seja, o espaço vazio é muito maior do que o núcleo. Agora eu pergunto, espaço vazio? Existe espaço vazio? Eu acho que a gente já conseguiu identificar que não existe espaço vazio. Porque aonde é que tem o espaço que seria vazio? O que é que tem dentro do espaço que seria vazio? Fluido cósmico universal, que banha absolutamente tudo. E a gente não tem nada com espaço vazio. É claro que o espaço que nós chamamos de vazio e o espaço e o fluido cósmico universal vai uma grande distância. A gente pode até se referir ao espaço cósmico, por exemplo, a gente sai da atmosfera da Terra, está lá no espaço. E antigamente, como eu disse aqui, a gente achava, eu quando era menino, a informação que eu tinha é que o espaço era vácuo absoluto, não tinha absolutamente nada. Hoje nós sabemos que não é assim, tá? A gente viu aí matéria escura, energia escura, você tem uma série de energias que estão circulando aí de várias frequências diferentes, e a gente vai ver na sequência que cada energia com a frequência diferente tem um tipo de radiação, né? Então, entre o espaço aparentemente vazio e o fluido cósmico, a gente tem muita coisa. E no átomo, esse espaço vazio já é vazio entre aspas, já é 100 mil vezes maior do que o próprio núcleo. Aí a gente dá para ter uma ideia de quanto ele pode ser condensado ou até mesmo expandido, né? O núcleo de 1 centímetro seria equivalente a gente ter um átomo com 1 quilômetro de diâmetro. Só para ter uma noção. Ou seja, 99,97% da massa do átomo seria o espaço vazio. A massa nuclear adensada é onde se esculpe os planetas. Por quê? Porque a gente chegou a falar da nuvem, né, estrelar, e essa nuvem, essa poeira cósmica que a gente chegou a mostrar, e a gente vai mostrar aí depois, ela é um conglomerado de gás, principalmente hidrogênio, e em segundo lugar, em menor quantidade, hélio, que começam a se aproximar. E essa aproximação vai fazendo com que as estrelas sejam formadas. A força da gravidade vai formando, começa a haver uma série de reações. Então, é como ele diz aí, essa massa nuclear adensada é o seio onde as mônadas celestes dos princípios espirituais encontrarão um adequado berço ao desenvolvimento. Ora, ele não falou aí que a gente vem do átomo? E o hélio? E o hidrogênio? Não é um átomo? O hidrogênio é um átomo que tem um elétron ao redor do núcleo. O hélio é um átomo que tem
2 elétrons ao redor do núcleo. E aí, quando a gente vai para essa questão do átomo ao arcanjo, aí dá para ter uma noção da infinidade de possibilidades de seres que estão sendo criados, se aproveitando dessa situação.